que você diz que somos adaptados à infelicidade? Porque com tudo que acontece com você, você continua de pé. A obsessão pela felicidade nos torna infeliz? Isso com certeza. E os jovens são mais imaturos porque eles passaram por menos sofrimento na vida? É claro. Então sofrer nos amadurece? Pode ter certeza disso. É claro que existem infelicidades pessoais, pessoas que têm menos sorte do que outras, e isso caracteriza mais sofrimento aqui ou ali. Mas existe aí um grupo, digamos assim, de elementos ao longo da vida que afetam, esses elementos afetam todos. Começando pela morte. A morte continua sendo um grande problema, né? A morte, ela é um problema tão grande que há quem se pergunte que se nós não fôssemos mortais, não existiria religião. A dor física, a dor psicológica, né, no sentido de sofrimento existencial, frustrações as mais variadas que acontecem o tempo inteiro, perdas de filho. Imagina quanto muitas mulheres sofreram dando à luz há 100 mil anos atrás, certo? Perda de crianças, de filhos, a luta contínua para você conseguir comer. A gente passou até ontem, passando fome. Eu sei que esse povo aí que fica enchendo o saco em restaurante não sabe, ou não imagina, mas a gente passou fome até ontem. E se dá um errinho no capitalismo, a gente volta a passar fome. É claro que tem gente que continua passando fome. Quer dizer, são elementos que atravessam a história e estão ligados à estrutura do que significa ser um ser humano. Se você é muito infeliz, você pode chegar à depressão, por exemplo. Isso afeta a sua saúde e isso então passa a ser uma desvantagem adaptativa. Mas, por outro lado, se você é bastante feliz, por exemplo, você fica menos esperto, menos alerta, né? Você já disse isso. Você fica menos preparado para eventuais riscos, para enfrentar eventuais riscos. Então, nesse sentido, a infelicidade é uma vantagem adaptativa. Porque o conceito adaptativo do Darwin e do evolucionismo em geral é dinâmico. Então, uma característica que num dado espaço de tempo, que pode ser às vezes muito tempo, pode garantir a adaptação de uma espécie, em outro momento não, né? Então, assim, se você fala da infelicidade, é claro que se a espécie fosse massivamente depressiva o tempo todo, talvez a gente não tivesse reproduzido. A gente não tivesse conseguido sobreviver o contínuo massacre, não no sentido que todo mundo se matava o tempo inteiro, que essa é uma discussão infernal, é muito louco. Uns ficam falando que a gente se matava o tempo inteiro, os outros querem dizer que na verdade a gente se amava e foi o capitalismo que destruiu tudo. Não nesse sentido, mas no sentido que foi difícil sobreviver. Como eu dizia antes, falta de comida, animais perigosos, brigas de grupos. Então, a infelicidade adaptativa, na medida em que ela nos deixa atentos a riscos, na medida em que ela faz com que a gente cuide de pessoas ou que são mais vulneráveis em determinado momento. Inclusive, é muito interessante, na medida em que a gente sofre por outra pessoa, significa que a gente tem um vínculo afetivo com essa pessoa. Então, isso pode nos levar a cuidar dela mais do que alguém que a gente não tem vínculo afetivo. E se a gente fosse feliz o tempo inteiro, provavelmente a gente ia deprimir pesado também, que nem a moçadinha agora que está muito feliz por aí hoje em dia. Fica tomando remédio o tempo todo. Existe até, do ponto de vista do senso comum, né? Quando você vê um jovem muito bobo, é porque provavelmente os pais dão tudo para ele o tempo inteiro, fazer ele achar que ele é o Picasso o tempo todo, fazer ele pensar que ele é o centro do mundo. Aliás, o que está acontecendo hoje em dia, né? Ser um filho só e transforma ele joga um monte de expectativa, fazer ele achar que ele é o máximo, ele vai para a vida e toma um pé na bunda, como o mundo faz com todo mundo. Então, esse excesso de felicidade, digamos assim, o que seria aqui o excesso de felicidade? Imagine, por exemplo, se a gente não morresse nunca. Imagine, por exemplo, portanto, a gente não adoecesse nunca, ou nunca adoecesse de forma mortal. Isso já mudava tudo. Você imaginou se a gente fosse de fato eterno?
Significa a população não ia poder crescer. Imagine se você calcule a ideia de que você fosse viver para sempre com um corpo de 25 anos. Em algum momento você ia ficar de bode. Todo mundo é imortal, não é? E todo mundo é muito entediado, muito chato e nem fala, nem abre a boca, de tão entediado. Então, o Bauman fala desse conto quando ele está falando do mal-estar na pós-modernidade. Quer dizer, o mundo de imortais não tem nem sentido fazer uma decoração de uma casa, não tem por que fazer escada, não tem por que fazer, porque você fica... porque nem os deuses gregos, né? Ficavam infernizando a vida dos mortais para conseguir ter alguma coisa para fazer. Olha, eu acho que sim, em alguma medida sim. Já escrevi sobre isso, o livro Infelicidade para Corajosos trata num dos ensaios dele justamente dessa questão. Eu acho que sim. Por quê? Sem entrar muito no mérito do que é felicidade, porque senão isso vai virar uma aula, né? Sabe, é difícil definir felicidade filosoficamente. Tem, digamos assim, tem entendimentos diferentes, né? Depende se acredita em vida após a morte, se não acredita, em Deus ou não acredita. Tem aí alguns elementos complicadores da definição. E deixando assim naquilo que o Pascal dizia, às vezes é melhor não perguntar o que é o tempo, porque se perguntar o que é o tempo, você não sabe mais o que é. Então, deixa a felicidade barato. Vamos supor que nós dois aqui sabemos o que um e o outro querem dizer por felicidade, porque há uma certa intuição básica hoje em dia, realização de desejos e coisas assim. Eu acho que a felicidade pode gerar infelicidade, sim. Quando você ficar muito obcecado para produzir um planejamento na vida que garanta que você será feliz, que você terá controle sobre as coisas, que as coisas vão sair exatamente como você quer, que as pessoas à sua volta não criarão problemas o suficiente, que você será resiliente, adoro essa palavra, né? Estou sendo irônico, tá? Que você será resiliente o possível e que você conseguirá dar conta de todos os projetos e problemas que você tem na cabeça e que você, quando der algum pau, você vai fazer algum tipo de atividade física, quem sabe yoga, você vai fazer, sei lá, alguma coisa e de repente tomar uns remédios. Quando você chegar numa condição assim de uma certa exaustão, você vai fazer um tratamento e aí você vai para uma praia deserta, claro, se você tiver dinheiro. Então, eu acho que a felicidade gera infelicidade porque nós entendemos felicidade hoje como fruto de um projeto, de um plano, de uma estratégia que deve ser posta em prática de forma organizada, rápida, acelerada e eficiente. E que isso é necessariamente uma rota para você ficar infeliz. Primeiro que os planos nunca dão certo como a gente espera, as estratégias sempre acabam nos cansando em alguma medida, você amadurece e envelhece e percebe como você muitas vezes tinha ideias que você não conseguiria jamais lidar com elas depois de uns 10 anos de vida, que você sempre toma 7-1 de alguma forma, em algum momento da vida e das pessoas à sua volta, e que, portanto, se você decidir que você vai ser muito assertivo, muito, sabe, for um coach e ele disser para você tudo que você tem que fazer para ser próspero, você vai provavelmente ficar com o sentimento de que você é incompetente, incapaz de chegar naquilo que você acha que todo mundo chega. Então eu acho que a felicidade gera infelicidade porque a nossa ideia de felicidade é muito resultado de projeto, aceleração, eficácia e resultados. E ninguém está à altura de um projeto como esse. 10 lições para ser líder, 10 lições para ter sucesso, passo a passo da liderança, como eliminar seu chefe, como passar a perna do seu aniversário, como dar prazer na cama, como aumentar o tamanho do seu negócio. O negócio é o empreendimento, lógico. Casais inteligentes se enriquecem juntos, casais inteligentes fogem juntos. Crianças francesas não engordam. Até onde vai o desprezo pela sua inteligência?
A tristeza é o aperitivo da morte. A alegria no sentido da vida, na contramão da morte. O ganho de potência é a lógica da nossa vida. Usamos a nossa inteligência antecipando encontros que supomos alegradores, evitando encontros que supomos entristecedores. Mas aqui cabem duas advertências. E preste atenção agora, porque foi para dizer isso que eu vim. A primeira delas, você poderia pensar, pô, se 10 horas da manhã o senhor está alegre todo dia, eu acho que eu vou mudar para São Paulo, estudar filosofia, dar aula na sua faculdade, porque todo dia às 10 horas a alegria está bom demais. Você não entendeu. Porque o que me alegra não tem por que te alegrar. Porque como você deve ter percebido, eu não sou você. Eu sou diferente de você. São outras células, outro corpo, outra potência, outra história, outro imaginário, outras ideias, tudo que afeta as emoções. Razão pela qual o mundo que me alegra não deve ser necessariamente o mundo que te alegra. Vá procurar a tua alegria no seu canto e me deixa. Ah, mas o senhor não tem dicas que alegrem todo mundo? Põe no PowerPoint 10 dicas para alegrar todo mundo. Não tenho. Ué, mas tem gente que tem, claro, chama charlatão. Se você entrar na livraria do aeroporto aqui, o que você vai encontrar para vender? 10 lições para ser feliz, 10 lições para ser líder, 10 lições para ter sucesso, passo a passo da liderança, como humilhar seu chefe, como passar perto do seu adversário, como dar prazer na cama, como aumentar o tamanho do seu negócio. Negócio é um empreendimento, lógico. O poder da sedução, o poder do discurso, o poder do caralho, o poder da língua, o poder da vida, o poder da fala. Depois, casais inteligentes se enriquecem juntos, casais inteligentes fodem juntos, casais inteligentes, né? Quem mexeu no meu queixo, 50 dicas para ser feliz para sempre. Tudo isso tem a mesma lógica. Faça isso e alegre-se, seja você quem for. Pô, velho, será possível? Será possível que vão continuar rindo da nossa cara? Se pegasse fogo em todas as livrarias de aeroporto do país, haveria um ganho de inteligência descomunal. Ou você acredita mesmo que 10 lições para ser feliz, seguidas por todo mundo, farão todo mundo feliz e erradicaremos a tristeza? É isso que você acredita? Acabarão as humilhações no trabalho, seu filho não fica mais doente, não haverá morte na família, não haverá luto, não haverá desemprego, nada. Por quê? Porque vamos comer linhaça, correr na praia, né? Comer quiabo com não sei o que, losna, né? Bem-estar, tal. Nossa, velho, é realmente uma agressão à nossa inteligência. Imagina se a vida dependesse de 10 dicas. Por que você acha que um americano de Massachusetts tem dicas para você fazer você feliz, e você que convive com você há 40 anos não percebeu ainda? Mas vai ser burro assim na cadeia. Por isso você não é de Massachusetts. A definição de tirania: tirano é aquele que quer fazer da própria alegria a alegria do mundo. Às vezes o tirano usa avental. O meu médico olha para mim e diz: professor, já melhorou a sua dieta? É muito fácil, né? Eu viajo todo dia, me alimento aonde? Em aeroporto. O que eu como? Pão de queijo. Ele: coma linhaça de manhã. A linhaça me entristece, amigo. Comer linhaça é como cair de boca na areia da praia. Aí ele disse: para melhorar o gosto da linhaça, bata com couve. Realmente. Eu falei: falando em couve, eu vou fazer uma feijoada sábado, o senhor quer vir? Ele falou: o senhor vai morrer logo desse jeito. Falei: é um direito que eu tenho. Já imaginou viver dos 100 aos 110 comendo linhaça? Já não tem mais dente. É bom porque a linhaça não precisa mastigar muito mesmo. Eu prefiro comer feijoada e morrer aos 60. Não tem fórmula para todos. Eu tenho a impressão que 2 neurônios bastariam para descobrir. Né? Não tem. Até porque, imaginou? Jogo de futebol, jamais haveria vitoriosos e derrotados. Mas não só não tem fórmula para todos, como não tem uma fórmula para você pro resto da vida. Porque como amanhã você é outro em relação a hoje, o que te alegra hoje poderá não te alegrar amanhã. Como assim, professor? Amanhã eu sou outro em relação a hoje. Lógico que é. Tudo amanhã trocou. Células morreram, células nasceram, as ideias são outras, afetos são outros. O mundo que você encontra é outro. Tudo é outro. Tudo mudou. Aliás, é porque amanhã você é outro que você morre. Se você amanhã fosse o mesmo que hoje,
Se você amanhã fosse o mesmo que hoje, você não poderia morrer. Como você vai morrer, é porque amanhã você é outro. Aliás, não precisa nem esperar amanhã. Você vem por uma rodovia qualquer, pode ser lá, Castelo Branco, por exemplo, e vê lá, Rancho da Pamonha. Você está com fome, saindo de um spa em Sorocaba, sem comer há 10 dias, aí você morrendo de fome, vê lá Rancho da Pamonha, você para, o aroma da pamonha já invade o carro, você já saliva, aí você olha para a pamonha amarelinha, segura na pamonha quentinha, degusta a pamonha te alegra, a pamonha é causa da tua alegria, você diz a pamonha é alegradora, e aí você comete um erro a não cometer. Se essa pamonha me alegrou, então pamonhas me alegram. Entendeu? Pamonha e eu tudo a ver. Aí você pede a segunda. Já não está tão boa. E você diz para quem está com você: essa já não está tão boa. O que você não percebeu é que o problema não é a pamonha. O problema é você, que foi transformado pela primeira pamonha. Agora você tem mais milho no bucho, mais taxa glicêmica, menos fome, precisa menos de pamonha. O encontro com a segunda pamonha é inédito. Nada tem a ver com o encontro com a primeira pamonha. A segunda pamonha veio do mesmo tacho, mas é você que mudou. Mas como você tinha dito que pamonha e você tudo a ver, fidelidade à pamonha, pede a terceira. Está escrito no livro de autoajuda: coma pamonha. Quando chega na 10ª pamonha, ela desorganiza as relações vitais de tal maneira que você não consegue comê-la fora do vaso. A 10ª pamonha agride poderosamente a tua potência de agir. Se você não parar, você vai morrer. A mesma pamonha que te alegrou te matará. E o que vale para a pamonha vale para qualquer coisa. Matrimônio, por exemplo. Quase sempre a lua de mel corresponde à primeira pamonha. Espetacular, docinho, amarelinho. Dali 5 anos você não aguenta olhar mais para a pamonha. Aí você pede para comer um curauzinho. Nem pamonha, nem curau, nem linhaça, nem filosofia, nem nada. Essa lição de humildade que você riu, te fez rir. Poderia nos remeter a uma realidade, digamos, menos gastronômica e mais profissional, mais organizacional. É interessante como não falamos mais do 7-1. 7-1. 7-1. Você já viu algum jogo 7-1? Tipo Zarolho contra Maneta? Sabe, casado, solteiro. Não dá 7-1. Porque o time que está perdendo bate no peito e diz: não vai passar mais agora. É gozado porque a gente continua falando dos nossos campeonatos aqui, mas, 7-1 aqui dentro. Então eu pergunto a você: se você perdesse de 7-1 no seu trabalho, teria outra chance? A verdade é que faltou perceber que a alegria de ontem não garante a alegria de hoje. Faltou perceber que o mundo se transforma numa velocidade que nunca antes se transformou. Contemplamos a nossa própria empáfia, a nossa falta de sabedoria. Contemplamos a crença estúpida de que um dia fomos vitoriosos e isso nos torna seres vitoriosos. Sem perceber que a vitória não é coisa de alguém, é coisa de um momento, de uma conduta, de uma prática, de um instante. Ninguém é vitorioso. As pessoas participam de empreitadas vitoriosas. Faltou talvez perceber que por mais aplaudido que um dia você tenha sido, é possível que você tenha se tornado uma excelente solução para um problema que não existe mais. Faltou perceber que as condições materiais de vida e de sobrevida mudam a cada segundo e que, portanto, as competências que você sempre teve talvez não deem conta de resolver os problemas inéditos que apareceram nesse final de semana. E aí não tem jeito.
Você tem um arsenal de competências porque te fizeram acreditar que você fez uma boa faculdade, que o que você já sabe já está bom, que as tuas competências são suficientes para tocar o barco até o final, etc, etc. E aí você tinha competência, e aí trocaram o mundo de lugar, e para esse mundo encaixava, e para aquele mundo não encaixa mais. E talvez essa falta de humildade te transforme num final de semana de um vitorioso em um retumbante fracassado. Lição de humildade de Spinoza. Claro que você que está me ouvindo preferiria ouvir outra coisa. Seria bem bacana dizer, olha, o que você estudou é suficiente, o que você já sabe é suficiente, o que você já faz é suficiente, e é super bom, e é show de bola, e é espetacular, né? Então, seria bem mais bacana dizer isso. Mas é claro, é bem possível que não seja verdade. E que talvez o que eu tenha o compromisso de te dizer é que, na verdade, essa percepção de que o mundo é sempre mais complicado do que a nossa inteligência, o mundo é sempre mais difícil do que a nossa capacidade para destrinchá-lo, o mundo é sempre mais complexo do que a nossa razão tem para diagnosticá-lo. Se tivermos isso na cabeça, teremos a humildade que nos prevenirá de incríveis dissabores.